Amigos, a imprensa do centro do país, resumida a São Paulo e Rio de Janeiro, eles oferecem muita opinião sobre o futebol nos outros estados. Então eles opinam sobre o futebol gaúcho como se tivessem um conhecimento amplo daquilo que acontece no futebol do Rio Grande do Sul. Falam sobre o futebol mineiro com o mesmo conhecimento, ou pelo menos demonstram ter um conhecimento. E assim sucessivamente. É claro que à medida que os assuntos vão se aprofundando, nós conseguimos perceber que os paulistas e os cariocas, por vezes, entendem menos e conhecem menos o futebol dos seus estados do que imaginam. E ainda assim tentam opinar sobre o futebol dos outros estados, onde sabem muito menos ainda. Vamos tratar deste assunto com exemplos. Mas antes, te fazendo um pedido, venha para o meu canal, venha para cá, traga a tua opinião, te inscreve no canal, faz o teu comentário, ativa o sininho. Eu sou o Darcy Filho, conto com a sua participação. Meu amigo, a situação é a seguinte: paulistas, especialmente paulistas, dão muita opinião sobre o futebol nos outros estados. Então, sobre a dupla Grenal, claro, que é o que nós temos de principal, eles se servem como se tivessem um conhecimento extraordinário. O mesmo fazem sobre os nossos jogadores. São assim os paulistas. Os cariocas também fazem o mesmo, mas os cariocas têm um pouco mais de sensibilidade, o carioca tem um pouco mais de molho, um pouco mais de tempero, tem um pouco mais até de humor em algumas análises que faz, e isso aí torna a situação um pouco menos agressiva do que os paulistas. Os paulistas não. Mas olha, Jean-Pierre não joga nada. Olha, o Renato fez isso assim, assim. Olha, o Abel não pode assumir o Internacional. É assim que eles fazem. Eles não querem saber. Olha, o Inter não é assim. Muitas vezes até acertam, outras tantas erram, até mais erram do que acertam. Mas o incrível nisso tudo é que os paulistas que opinam sobre o futebol de todos os estados e com uma dedicação especial ao Rio Grande do Sul, não sabem, por exemplo, o que acontece com São Paulo e não analisam, não sabem. Se soubessem, apontariam os problemas e eles já estariam resolvidos. Ah, mas o São Paulo ainda está... Bom, então vamos para outro exemplo. Não sabem o que acontece com o Corinthians. Se soubessem, já tinham definido e ajudado o Corinthians, afinal de contas é o segundo clube do país em popularidade. Não sabem. Eles não sabem o que acontece na aldeia, portanto não podem apontar defeitos ou virtudes nas aldeias dos outros sem respeitar quem opina nesta aldeia. Portanto, faço questão de fazer essas coisas. Os paulistas não sabem até agora por que o Santos deu essa deslanchada no Campeonato Brasileiro e posteriormente a reafirmação ou a surpresa na Copa Libertadores, depois de ter sido eliminado do Paulista, ter sido eliminado da Copa do... Eles não sabem, mas opinam sobre os outros. E os cariocas? Os cariocas ainda numa situação muito mais delicada. Eles colocam humor, o carioca... Mas o carioca, ele diz o seguinte: olha, o Flamengo, mas não sabe por que o Flamengo está nessa situação. Mas não sabe porque o Vasco é um dos lanternas do campeonato, ao lado do Botafogo. Não sabe porque o Fluminense se mantém no bloco intermediário. Preciso entender o que acontece, para depois opinar sobre o que acontece no Rio Grande do Sul, o que acontece em Minas, por que o Cruzeiro quebrou, por que está mal. Não analisam por que o Sampaoli não consegue deslanchar nem em Belo Horizonte, não deslanchou em São Paulo. Estas análises precisam ser feitas depois que você analisar aquilo que acontece no seu estado, aí você opina sobre aquilo que você sabe de orelhada que acontece nos outros. Porque hoje as informações estão muito difíceis de serem obtidas. E quanto maior a distância, mais difícil é de você saber o que acontece aqui, ali e acolá. Portanto, paulistas e cariocas, estudem mais, se detenham mais nas coisas do futebol, seus estados, e depois opinem sobre os outros, especialmente os do Rio Grande do Sul. Claro que não são todos os colegas que fazem isso, não são, mas é uma maioria considerável, especialmente depois que foi
foi dado o grande sinal, olha, você disse para que clube tal, e aí os caras começam a fazer uma defesa de torcedor, não de cronista. E é isso que estraga também a nossa imprensa e, consequentemente, o nosso futebol. Um abraço.